Paz do Senhor, irmãos. É um prazer estar aqui, passar esse devocional para vocês. Assim como o Espírito Santo tem falado ao meu coração sobre esse tema, espero que ele fale com vocês também. E antes de começar, vamos estar orando, amém? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por esse dia, eu te agradeço por este momento, ó Pai. Venha falar ao coração daqueles que estarão me ouvindo, não seja apenas minhas palavras, mas seja o Senhor, ó Pai, falando ao coração dessas pessoas que estarão me assistindo, me ouvindo, para a honra e a glória do Teu nome. Senhor, obrigado por este momento que o Senhor nos concede. Seja glorificado o Seu nome, em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Vou estar lendo com vocês dois versículos do livro de Lamentações de Jeremias, no seu capítulo 3, versículo 37 e o 38, que nos diz assim: Quem pode ordenar que algo aconteça sem a permissão do Senhor? Acaso o Altíssimo não envia tanto a calamidade como o bem? Bom, o livro de Lamentações de Jeremias recebe esse nome justamente porque o cenário em que ele se encontrava era um cenário de lamento. Era um cenário em que o povo de Judá e Jerusalém tinha sido levado cativo pelos babilônios. Era um cenário de morte, de destruição, de abandono daquele povo. Então, Jeremias, conhecido como profeta chorão, ele escreve um livro só de lamentos por causa dessa situação. Contudo, no capítulo 3, que é o capítulo central do livro, ele interrompe o seu lamento e começa a falar sobre a soberania de Deus. Ele começa a falar sobre a sua esperança. A esperança de Jeremias não estava pautada em alguma coisa, mas estava pautada em alguém, estava pautada no próprio Deus. E ele tinha certeza que mesmo diante daquela situação, Deus continuava sendo bom e Deus continuava à mão do seu povo. E Jeremias reconhece nesses versículos que eu acabei de ler do capítulo 3, que tanto as coisas boas como as coisas ruins vêm de Deus. Podemos ver isso na vida de Jó, né, que é uma história muito conhecida, e Jó foi uma história real, que de fato aconteceu, não é uma alegoria. E podemos ver ali que o próprio Deus elogia Jó. Ele fala que Jó é um homem íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal, e quando Deus faz isso, ele está elogiando Jó justamente para Satanás. E Satanás fala que ele só é temente ao Senhor porque o Senhor o protege a sua família, o Senhor dá riqueza, porque Jó tinha uma família grande, tinha tudo, ele era o homem mais rico do Oriente Médio. Contudo, o próprio Deus incita Satanás a tocar em Jó. Não é Satanás que pede para que ele possa tocar em Jó, mas foi o próprio Deus que incita Satanás a tocar nas riquezas de Jó, na família de Jó e depois na saúde dele. Mas no final de todas as coisas, podemos ver o porquê que Deus permite isso. Um outro exemplo do sofrimento que vem pela permissão de Deus, vem porque Deus quis que viesse esse sofrimento, é a vida da missionária Elisabeth Elliot. Ela era uma missionária norte-americana, ela faleceu em 2015. Ela era casada com o missionário Jim Elliot. Os dois foram para uma aldeia no Equador, uma aldeia indígena, evangelizar aqueles índios. Só que Jim e mais 4 missionários foram fazer o primeiro contato com essa aldeia. Contudo, quando eles nem tinham chegado ainda na aldeia, os índios os avistaram de longe e os mataram, sem ao menos deixar que eles fizessem o primeiro contato. Depois de um tempo, Elizabeth ficou sabendo da morte do seu marido e depois de 2 anos, ela estava dentro daquela aldeia evangelizando os assassinos do seu marido. Então, ela conta isso no seu livro chamado Nenhum Sofrimento é em Vão. E parando para pensar, por que um Deus bom, um Deus tão bom, que nos ama, permite ou planeja o sofrimento para nossas vidas? Podemos ver que a própria Bíblia nos responde isso. Primeiro, é para que nós venhamos conhecer esse Deus de fato. No final do livro de Jó, no seu último capítulo, o capítulo 42, Jó fala assim, que antes eu te conhecia só de ouvir falar. Hoje eu te vi com meus próprios olhos. Retiro tudo que eu disse e me sinto arrependido no pó e nas cinzas. Então Jó pôde
expressar, confirmar que antes ele conhecia Deus, mas só daquilo que ele tinha ouvido falar. Ele sabia que existia um Deus bondoso, um Deus soberano que estava no controle de todas as coisas. Mas quando Deus permitiu todo aquele sofrimento, ele já pôde conhecer a Deus de vê-lo. Não apenas do ouvir falar, mas ele teve experiência real com Deus. E ele vê de fato quem é o Deus que ele estava servindo. E Elizabeth Elliot, nesse livro, O Sofrimento Não É Em Vão, ela, de fato, ela diz que ela entendeu a suficiência de Deus para a vida dela. Então, também podemos ver ao longo das Escrituras e através desses exemplos que eu citei, que através do sofrimento a nossa fé é fortalecida. E em Hebreus 11 vai dizer assim, que a fé dá convicção de coisas que não vemos. Então, a nossa fé em um Deus bom não é pelas circunstâncias, não é baseada em circunstâncias, é baseada naquilo que Ele revelou para nós através da Sua palavra. E também, através do sofrimento, nós aprendemos a obedecer como o próprio Jesus. Em Hebreus 5, no versículo 8 e o 9, vai dizer que por aquilo que Jesus sofreu, Ele aprendeu a ser obediente. Então, se Jesus é o nosso padrão, né, e Ele é o nosso padrão de vida, e se nem Ele mesmo, o Filho amado de Deus, foi poupado, por que nós seríamos? E Jesus não simplesmente morreu a nossa morte, mas Ele também viveu a nossa vida, uma vida inteira de obediência. E sabemos que obedecer à vontade do Senhor causa um sofrimento porque vai contra a nossa vontade. Nós temos que resistir às tentações. E Jesus resistiu à tentação até o fim. Tanto que a Bíblia fala que Ele foi tentado, mas sem pecado. Ele nunca pecou. Em Isaías 53 fala que fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Assim, quando tivermos em momentos de sofrimento, que a gente venha elevar nossos pensamentos a Jesus e lembrar que por causa do sofrimento dele, ele nos entende. Por causa do sofrimento dele, ele mais do que nos entende, ele passa conosco o momento de sofrimento. Por meio do seu Espírito Santo, ele também sente o nosso sofrimento. Então, que nós venhamos guardar essa palavra no nosso coração. Igual uma amiga minha fala, a gente pode perder saúde, perder dinheiro, perder amigos, entes queridos. Mas o que importa é nós termos a presença de Deus conosco. Que por causa da presença dele conosco, todo sofrimento não é em vão. Faz todo sentido passar pelo sofrimento para aprendermos a ser como o nosso exemplo, Jesus Cristo, que sofreu por nós, mas agora ele reina ao lado de Deus e nos dá essa esperança de também reinar com ele. Amém? Assim eu agradeço essa oportunidade. Que nosso Deus abençoe muito vocês.